Continuando o vídeo. Ou não? É assim que você está entendendo? Claro que é assim que você está entendendo, né, meus amados e minhas amadas? Precisamos, a cada dia mais, buscar o Senhor. A cada dia mais, precisamos buscar Deus nas nossas vidas, porque Deus é Deus e não existe outro Deus igual a esse Deus tão lindo e tão maravilhoso, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu li o Antigo Testamento, introdução, agora eu vou ler o Pentateuco. O que significa a palavra Pentateuco? Está na página 12, né? Na página 12, mas o que significa Pentateuco? O que significa essa palavra Pentateuco? Introdução. Vamos ver o que é Pentateuco? Vamos lá. A gente está aprendendo, estamos aprendendo a pronunciar a palavra, né? A gente está na escola, não se preocupe não. Estamos na escola. Aqui, ó. Oh, aleluia, glória a Deus. Pentateuco é uma palavra derivada do grego e significa 5 livros. Que coisa linda! Pentateuco é uma palavra derivada do grego e significa 5 livros. Essa palavra é usada para indicar os 5 primeiros livros da Bíblia, isto é, Gênesis, ô glória, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os judeus chamam essa parte da Bíblia com o nome de Torá, né? Por quê? Que significa lei. Pronto. Para os judeus é Torá. Para os gregos é Pentateuco. Diga glória a Deus. Aí você vai aprendendo. Para os israelitas, para os judeus é Torá. E para os gregos é Pentateuco. O nome, né? O nome Torá, Pentateuco, traduzido para... A gente vai aprendendo devagarzinho para a gente aprender as origens, né? Para a gente começar a aprender em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Ele é Deus. É bom você aprender a ciência, porque você tem o dom da ciência, você vai aprendendo, né? Aí você vai aprendendo a ciência das coisas, você vai, né? Você vai vivendo melhor. Por que é que a gente não tem um país produtivo melhor? Porque a gente não tem a ciência de plantar. Você não tem a ciência de produzir melhor, por isso que a sua vida, a minha, a nossa vida, ela não é melhor por causa da ciência que a gente não tem, né? E cada um vai ficando na sua palavra, aí, em nome do Senhor Jesus. E vamos lá aqui, em nome do Senhor Jesus, deixa eu ler aqui. Agora, continuando. Nesses 5 livros, encontramos histórias e leis que foram postas por escrito durante 6 séculos. Não, vamos lá. Deixa eu ler de novo. Vou ler de novo só para a gente compreender. Devagar. Não precisa carreira, não. Nesses 5 livros, encontramos histórias e leis que foram postas por escrito durante 6 séculos, reformando, adaptando e atualizando tradições antigas e criando novas. Vamos entender melhor? Aí eu vou ler de novo. Nesses 5 livros, encontramos histórias e leis que foram postas por escrito durante 6 séculos. Ou seja, 600 anos. É 600 anos? Séculos? É séculos? Não sei. Depois eu compreendo o que significa a palavra séculos, porque depois eu entendo, né? Não vou dizer que é 600 anos, porque eu não sei o que significa a palavra século. Vamos lá. Não sei se é 100 anos. Se for 100 anos, é 600 anos. Mas vamos lá. Em nome de Jesus, aqui, ó. Vamos lá, para a gente aprender melhor, né, irmão? Depois a gente estuda melhor o que significa. Mas se for, é 600 anos. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Em nome do Senhor Jesus. Nesses 5 livros, encontramos histórias e leis
que foram postas por escrito durante 6 séculos. Década, mais ou menos assim. É 10. Eu acho que 100 é século, eu acho que é 100. Então é 600 anos. Reformando, adaptando e atualizando tradições antigas e criando novas, dando às histórias como as leis giram em torno de um centro. O ato libertador de Deus no Êxodo, que é o ato fundante do povo de Israel. Então, aqui está o início, né? Aqui está o fundamento, aqui está a história do início, né? As leis sendo colocadas e ali, né, como diz a palavra, elas vão, na verdade, criando leis mais novas, né, colocando leis mais novas, e ali foram colocando, né? A gente vai estudar tudo isso quando a gente lê o livro. Aí vai interpretar cada lei. As histórias aí contidas, na sua maioria, nasceram no meio do povo. Vamos lá. As histórias aí contidas, na sua maioria, nasceram no meio do povo. E, primeiramente, era a história de família, de clãs. Família que significa clãs, né? Clãs, nações e de tribos, que procurava transmitir oralmente, de geração em geração, ensinamentos e fatos. Eles contavam oralmente, né? Mais tarde, futuramente, essas histórias foram reunidas, modificadas e interpretadas para que todo o povo de Israel pudesse se espalhar nelas, se espelhar nela, e para que elas expressadamente, né, expressasse a fé em Javé, o Deus que liberta. Como eu estou aprendendo a ler, estou aprendendo a escrever, a dificuldade está um pouco maior, mas não se preocupe não, a gente vai entendendo devagar, sabe? O importante é a gente entender a palavra, compreender e colocar em prática, né? A gente só sai daqui quando a gente aprender. Aqui. E para que todo o povo de Israel pudesse se espalhar nelas e para que elas expressam, vou ler de novo, porque não deu para entender, não foi? Por isso que eu vou ler de novo. Vou ler começar da história de novo. As histórias aí contidas, pronto, vírgula, né? Na sua maioria, nasceram no meio do povo. E, primeiramente, era a história de família, de clãs, né? É o nome que se dá às nações. E de tribos, também é outro nome que se dá à tribo, à povoada. Que procurava transmitir oralmente, né? Oralmente, lembra da aula oral, né? Que o professor não escreve, mas ele só fala. De geração em, né? De geração em geração, isso acontecia, né? Vinha um século, aí ensinava outro século, né? E assim vai. Vinha uma década, aí é década o nome? É década, quase assim, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Estou aprendendo, peço perdão aos professores e às professoras que eu estou aprendendo. E aos alunos também, e aos discípulos também, às discípulas também. Em nome de Jesus, somos discípulos. Mais tarde, essas histórias foram reunidas, modificadas. Deixa eu entender essa mensagem aqui. De geração em geração, ensinadas, né? Ensinamentos e fatos. Ele ensinava isso, era fatos. Mais tarde, né, futuramente, essas histórias foram reunidas. Eles reuniram a história.
modificadas. Essas histórias foram modificadas. Na verdade, elas não foram modificadas. Eu acho que esse nome aqui é modificadas. Na verdade, ela foi, né, colocada. A gente vai aprender quando a gente lê melhor. Isso aqui é porque o autor está mostrando aqui o que ele leu e ele está só resumindo o que tá no livro que a gente vai ler. Mas né, quando a gente lê o livro, a gente vai interpretar melhor. A gente vai entender melhor. Mas aqui ele está passando só o resumo que ele entendeu. Entendeu? Ele está dizendo aqui que as histórias foram modificadas, né, e interpretadas para que todo o povo de Israel pudesse se espelhar nelas e para que elas, né, expressassem a fé em Javé, que é o nome de Deus nessa Bíblia aqui, o Deus que liberta. Aleluia. Javé é o Deus que liberta, que em outras Bíblias é Jeová, em Yahvé, em hebraico, Jeová na linguagem brasileira. As leis pertencem a várias épocas e são direitas para o povo nas diversas etapas da sua história. Todas elas, porém, procuram, em circunstâncias diferentes, conduzir a uma prática que reflita o ideal proposto pelas normas básicas do projeto de Deus. A libertação do povo e a formação de uma sociedade onde haja liberdade e vida para todos. Essas leis, portanto, não são, né? Essas leis, portanto, não são perenes e inotáveis, mas expressam um momento determinado da vida com os conflitos que existia dentro do povo de Deus. Mais do que ser, não é mais, é mais do que ser explicada diretamente a nossa realidade. Ela serve de exemplo e modelo para que aprendamos e discernir as situações e criar uma legislação que responda às necessidades do povo, conforme o projeto de Deus. Não podemos esquecer, porém, que a lei deve servir ao povo e não ser instrumento de opressão. Contra o povo. A lei é para servir o povo e não para servir de opressão para o povo. O sábado foi para o homem e não o homem para o sábado. Marcos capítulo 2, verso 27. Vamos aprender muito sobre isso. Jesus, que veio trazer a libertação e a vida, em plenitude, não aboliu, mas mostrou a verdadeira, né? Mas mostrou o verdadeiro, ou melhor dizendo, tá vendo? Mas mostrou o verdadeiro espírito dessas leis. Mateus capítulo 5, versículo 17, ele próprio apresentou um resumo de toda a lei. Tudo que você deseja que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Pois nisso consiste a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. É muito importante para a gente aprender isso aqui. Durante a leitura, aqui, o autor aqui do livro, né? O autor desse livro aqui, o autor dessa Bíblia, né? O tradutor dessa Bíblia aqui, né? Da Bíblia Pastoral, existem os tradutores também, a gente vai ler também. Vamos conhecer alguns tradutores. Quando você ler, você vai conhecer. Você vai fazer isso. Ele, quando leu a Bíblia, ele resumiu a Bíblia toda nessa tradução, né? Nessa introdução, vamos dizendo. E é assim que acontece com todos os livros, né? Eu já li alguns livros, né? Já li alguns gibis, aí eu já sei. Eu sempre gostei de ler, só que o diabo ele fica atrapalhando você, né? Quando ele prende você numa coisa e você fica ali preso e você não lê nada. Eu até vou orar, Senhor, onde tiver um espírito mal na vida do teu filho e da tua filha,
atrapalhando ele ler o livro, ou se não escrever, saia dele agora, começando por Israel, até chegar aqui na Priscila das Matas. Em nome de Jesus, amém.